Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, a gente vai estudar um dos assuntos que é mais importante, principalmente para quem gosta de estudar o hebraico bíblico, que são as variantes textuais. Então tem muito texto aí na sua Bíblia, inclusive eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia agora e a gente vai fazer agora um estudo sobre as variantes textuais. Mas em resumo, né, o que são as variantes textuais? As variantes textuais, pessoal, nada mais é do que uma interpretação que fizeram dos textos bíblicos. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver quais Bíblias que a gente deve usar, qual versão da Bíblia a gente não é muito legal utilizar. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo. E assim, você pode estar sendo bem enganado, para ser bem sincero, sem saber que está sendo enganado. Quando eu falo enganado, pessoal, em qual sentido que é? Achar que um versículo está escrito uma coisa, quando na verdade ele está dizendo outra coisa. Então essas versões que a gente tem hoje, pelo menos uma boa parte, você deve tomar muito cuidado, porque essas versões elas destroem completamente os textos bíblicos. Nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouco mais sobre essas versões, beleza? Então a gente vai pegar duas versões aqui dos textos bíblicos e a gente vai fazer um deparo aqui, uma comparação, para ver qual que é o mais correto. Eu vou pedir então para que você pegue a sua Bíblia aí agora e vá acompanhando comigo os versículos e comente aqui embaixo depois se a sua Bíblia tem esses versículos aqui ou não. Primeira coisa, hoje em dia existem várias Bíblias. Existe a Bíblia do pregador, a Bíblia da mulher, a Bíblia Dark, enfim, são várias Bíblias que tem hoje, a Bíblia do jovem, a Bíblia dos adolescentes. Tudo isso, pessoal, não tem problema, pode ter essas Bíblias. O que você deve ter cuidado é em relação a qual versão que está a tradução dessa Bíblia. Então aqui eu coloquei para vocês aqui, ó, algumas vezes eu vou olhar aqui no meu computador, pessoal, meu computador está aqui embaixo, algumas vezes eu vou estar olhando aqui, olhando para o computador, que é o slide que vocês estão vendo aí. Então o que acontece, pessoal? Ó, a versão mais fiel que tem hoje é a Almeida Corrigida e Fiel. Então quando você for comprar uma Bíblia, você deve olhar o quê? Se ela é a Almeida Corrigida Fiel. Se ela não for, aí você já fica um pouco com o pé atrás. Agora eu até coloquei aqui embaixo, ó, uma Bíblia que você não deve comprar por nada é a versão, até eu vou colocar aqui, ó, é a versão revista e corrigida. Almeida Revista e Corrigida, pessoal, não comprem essa versão. Pode ser que alguém até fique bravo de eu falar isso, mas é uma versão que ela é bem resumida. Então, assim, entre as duas versões, né, qual que é o conselho? A primeira, o conselho é para que você compre, que é a Almeida Corrigida, Revisada e a Fiel. A versão que eu vou falar para você não comprar, porque ela é bem resumida, é literalmente a Almeida Revista e Corrigida. E tem uma outra aqui que eu coloquei aqui também no slide para vocês, ó, é Almeida Corrigida e Revisada e Fiel. Também é uma versão que não é indicado para comprar, ainda mais se você for fazer estudos bíblicos. Agora, se você comprar com outro propósito, aí tranquilo. Vamos lá, pessoal. Vamos então pegar como parâmetro aqui do nosso estudo essas duas versões. Para a gente não ficar comparando várias versões, a gente vai pegar apenas duas versões. Então a gente vai usar nesse estudo aqui Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, e a gente vai usar também aqui, ó, a Almeida Revisada Imprensa Bíblica. Essas duas versões que a gente vai utilizar no nosso estudo. E vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a conhecer um pouco mais das variantes textuais. A gente vai ver aqui as diferenças entre uma Bíblia e a outra. E vocês vão ver que muitas pessoas estão sendo enganadas realmente sem saber que estão sendo enganadas. Porque vocês vão ver que há muitos versículos bíblicos cortaram pela metade. Então aqui em cima, na primeira parte eu coloquei o versículo na Bíblia mais fiel que a gente tem, uma das mais fiéis, na verdade, né? E na parte de baixo eu coloquei a versão menos fiel que a gente tem. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, Almeida Corrigida e Revisada Fiel. O primeiro versículo que eu coloquei é 1 João 5, 7 e 8. Então vamos ler aqui na Bíblia nossa, aqui, ó, na Bíblia que a gente usa geralmente. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E três são um. Então aqui está falando que os três são um. Aí o que ele fala? Ó, e os três que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam em um. Pessoal, olha que legal esse versículo. Já na outra Bíblia, pessoal, olha o perigo que é mudar de versão. Na outra Bíblia, olha que fala, há três que dão testemunho, o Espírito, o sangue e os três são unânimes. Eu não precisei falar nada, né, pessoal? Resumiram literalmente todo o versículo. Então, no primeiro versículo, na primeira versão, ele fala que o Pai, o Filho e a Palavra são um e testificam entre eles. Já na outra Bíblia, já tirou literalmente a parte da Trindade. Então, assim, isso causa um furo teológico muito grande,
Porque se nessa outra versão eu não tenho a Trindade. Aqui na outra versão fala assim, ó, tem o Espírito, a água e o sangue, só. Já a primeira parte tiraram da Bíblia. Pessoal, olha a profundidade disso, olha o tamanho de buraco teológico que isso causa. Na primeiro versículo da primeira versão, fala assim, ambos testificam no céu. Já no outro versículo da outra versão, já eles tiram literalmente o céu e eles começam a falar apenas da terra. Aí eles falam assim, ó, no primeiro, o Pai, a Palavra e o Espírito. Aqui está falando de uma unidade do céu. E depois ele fala da unidade terrena. Já a parte do céu, eles tiraram literalmente da Bíblia. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer aqui mais versículos. Aqui eu coloquei várias comparações só para vocês entenderem como que tem discrepância dessas versões e causam tanto essas variantes de texto. Vamos lá. Agora aqui, na Almeida Corrigida Revisada Fiel, fala assim, e não conheceu até que deu à luz a um filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1,15. Olha na outra versão o que fala. E não o conheceu enquanto ele não deu à luz a um filho. Tiraram a palavra primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Olha o que acontece. A palavra primogênito, eles simplesmente removeram a palavra primogênito do versículo. E quando a gente remove a palavra do primogênito do versículo, todo o contexto, todas as profecias messiânicas, elas caem por terra. Porque as profecias sempre apontavam para um primogênito. Agora eles removeram o primogênito do versículo. Então eu tenho muita margem para falar que esse Jesus que veio à Terra não é o Filho de Deus. Esse não é o Messias esperado, simplesmente porque tiraram o primogênito do versículo. Galera, não sei se vocês estão entendendo a profundidade do que a gente está conversando aqui. Quando você remove algumas partes do versículo, então a gente abre brecha para várias outras interpretações. Então, remover o primogênito do versículo dá muita brecha para eu falar que Jesus não é o Messias. Isso é uma heresia. Quando o texto bíblico, na verdade, fala que o primogênito veio. E o primogênito tem o nome de Jesus. Olha que legal aqui, ó. O nome primogênito, ele vai aparecer aqui 5.600 vezes do grego. E quando remove a palavra primogênito, eu dou vazão para outras religiões dizer que o Messias não é o Messias. Olha aí, pessoal, como que vocês já começam a perceber que tem algumas versões da Bíblia que a gente tem que ter cuidado. Quando eu falo, aqui eu não estou falando da Bíblia específica, mas da versão que a Bíblia está utilizando ali. Então, exemplo, eu posso ter a Bíblia do pregador, a Bíblia de Pentecoste de estudo, todas essas Bíblias eu posso ter, só que eu tenho que ter ela numa versão mais próxima do original, que é essa que eu estou apresentando para vocês agora. Vamos lá, vamos ler outra aqui, ó, outra comparação. Agora a terceira comparação. E assim os derradeiros serão os primeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Olha agora na outra versão como está esse texto. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pessoal, removeram literalmente na caruda, tiraram a parte do versículo que fala, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando eu falo assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, eu literalmente estou abrindo interpretação aqui para muitas coisas. Mas agora quando eu falo assim, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso muda completamente o versículo. E uma coisa que fizeram é remover essa parte aqui, que é a parte mais importante. Aqui é lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 16, quando o próprio Jesus está dando um sermão e falando que muitos são chamados, porém nem desses muitos que são chamados, nem todos serão escolhidos. Aqui não está falando de acepção de pessoas, isso é um estudo de um outro vídeo, um outro assunto. Aqui a gente está falando das diferenças dos textos. Então assim, olha que diferença, galera. Preste muita atenção nessas versões que vocês gostam de estudar, porque elas comem muita parte do texto bíblico. Vamos ler. Mais uma comparação aqui, Marcos capítulo 1 e versículo 2. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha que legal isso. É uma profecia falando que o anjo viria e prepararia o caminho. Agora, olha na outra versão, na versão imprensa bíblica. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio antes da tua face o mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Olha que doideira. O cara que fez a versão, ele quis dar uma ajuda para Deus.
Aqui fala, ó, que está escrito no profeta Isaías. Pessoal, não pode parafrasear o texto bíblico. Você que está fazendo interpretação dos textos, montando os versículos, que já estuda com a gente no curso de SAD, vocês não podem, nenhuma pessoa pode querer parafrasear. Se no versículo fala assim, eis que envia um anjo antes da tua face, não tem que falar, ó, conforme o profeta Isaías profetizou, conforme o Ageu profetizou. Quando você faz isso, você limita aquela passagem bíblica apenas àquele profeta. É um erro muito grande, então não pode fazer isso. E olha o problema aqui, ó, até coloquei no texto aqui para vocês, ó. Quando alguém tenta dar uma ajudinha para Deus, né, colocar o profeta Isaías, quando eu afirmo, eu crio um problema de contexto. Por quê? Tem partes em Malaquias que vai falar do mesmo assunto. Então, pera lá, se o profeta Isaías falou isso, então quer dizer que a profecia de Malaquias é para quem? Quem que é o Messias que vai vir? Sendo que quem profetizou sobre isso e falou sobre isso, e o texto está afirmando, falando que foi Isaías. Então, se eu falo que essa passagem se completa em Isaías, quer dizer que o texto de Malaquias fica solto. Não sei se vocês estão entendendo aqui o problema de querer parafrasear o texto. Então a Bíblia fala, o versículo fala, eis que está escrito nos profetas. Então o tradutor lá tentou dar uma mão para Deus, né? Falou, Jesus, fica tranquilo que eu vou te ajudar nessa. Conforme descrito em Isaías. Pessoal, isso é um erro muito grande. Então tome muito cuidado com essas versões. Vamos lá, próxima comparação aqui, ó. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, olha que legal, ao arrependimento. Pessoal, olha essa parte que é importante. Aqui Jesus está falando que veio chamar, não foi os sãos, não foi aqueles que estão bem, mas e nem também os doentes, porque os doentes já têm o médico. Mas ele veio chamar quem? Os pecadores. E olha que legal, ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Olha no versículo, agora na Bíblia de baixo, e olha aqui para você ver, ó. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas só os pecadores. Olha o erro exegético aqui que dá esse versículo. Jesus, então, eu posso falar assim, Jesus ele veio chamar os pecadores. Eu posso falar que Jesus veio só chamar os pecadores. Então eu posso permanecer no pecado. Porque se Jesus veio para os pecadores, eu sou pecador, então permaneço no meu pecado. E não é isso que o texto diz. Jesus fala assim, eu vim chamar os pecadores a quê? Ao arrependimento. Então quando eu falo, eu tiro esse versículo, eu tiro o arrependimento, eu posso falar que eu posso permanecer em pecado. E posso ficar em pecado porque Jesus veio me chamar, como eu sou pecador, eu posso ficar no pecado. Mas na verdade não é isso que o texto fala. O texto fala que Jesus veio chamar os pecadores para quê? Para um arrependimento. Então eu sou um pecador, estou sendo chamado por Jesus, mas ele está me chamando para quê? Para um arrependimento, para uma techuvá, para uma mudança de mente, não exatamente para eu ficar exatamente da mesma forma. Então é isso que o texto bíblico fala. Galera, eu não sei se vocês estão entendendo aqui a mensagem, o que eu estou querendo dizer. Esses versículos cortados, eles dão margem para muito erro interpretativo. Quando eu falo que Jesus veio para os pecadores, eu falo que eu posso vir em pecado e permanecer em pecado. Agora, quando eu falo que Jesus ele veio para os pecadores, chamar eles para se arrependerem, aí eu já mudei completamente o jogo. Já mudei completamente a forma de interpretar o texto. Beleza? Vamos lá, pessoal. Mais uma aqui para a gente ver. Ó. A comparação de número 6. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto mais conhecido da Bíblia toda. João, capítulo 3, versículo 15. Olha em outra versão como que diz. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Galera, cadê a vida eterna? A nossa fé é baseada na esperança de uma vida eterna. Agora, se eu estou falando assim, todo aquele que nele crê não pereça, e removo, mas para que tenha vida eterna, eu removi literalmente o sentido da nossa fé. O que a nossa fé ensina? Que nós vamos ter uma vida eterna. Agora, se não existe a vida eterna, quer dizer que eu posso pecar aqui na terra, posso fazer o que for, e quando eu morrer, eu vou para o inferno ou eu vou para o céu, só que eu não vou perecer eternamente. Aqui está falando de vida eterna, tanto para a vida quanto para a morte. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Comparação de número 7. Pessoal, essa é a pior que tem, é a pior comparação que tem. E disse-lhe Felipe, é lícito, se crês de todo o coração,
E respondendo ele e disse-lhe, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui é uma declaração falando que Jesus é o Filho de Deus. Sabe como que está isso na outra versão? Literalmente não tem. Simplesmente removeram o versículo. O versículo que fala que Jesus é o próprio Filho de Deus. O Yeshua, ou o nome que você preferir, ele é o Filho de Deus. E removeram esse versículo dessa versão. Aqui até coloquei entre colchete, né? Simplesmente porque removeram, não tem o versículo. Em algumas Bíblias, coloca entre colchete. Quando colocam entre colchete um versículo, o que quer dizer isso? Que na próxima versão que lançarem, não vai ter esse versículo. Algumas Bíblias já removeram esse versículo e outras Bíblias, esse versículo está entre colchete. O que está indicando esse colchete? Que na próxima versão que tiver, esse versículo sai. Pessoal, olha que doideira. A galera tá fazendo versões novas e removendo os versículos. É uma ousadia assim muito grande, ao mesmo tempo uma falta de noção também, né? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco, ó. Versículo 8. Comparação de número 8. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Falando que o espírito pertence a Deus, assim como Salomão fala em Eclesiastes. Aí ele fala assim, ó, porque foste comprado, agora na outra versão, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Pessoal, aqui tiraram a parte B do versículo, o qual o vosso espírito pertence também a Deus. Olha que doideira, pessoal. Removeram a parte principal, que o próprio Salomão fala também no livro de Eclesiastes. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Esse daqui é o principal. Pega a sua Bíblia agora, pega a sua Bíblia e veja se na sua Bíblia está exatamente dessa forma aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a versão completa. Qual que é a versão resumida desse versículo? Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pessoal, olha que loucura. Na versão resumida fala assim, ó, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso é até aí, beleza, ok, concordo. Porém, a parte principal removeram. Qual que é a parte principal? Aqueles que estão com Cristo Jesus, e aqui, vírgula, que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Então a condenação não há para quem? Para quem não anda mais segundo a vontade da carne, como diz também o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios no capítulo 3, mas agora que anda segundo o Espírito. Gálatas 2,17 também fala sobre isso, que tem que crucificar a carne todos os dias. Então olha a pachote aqui, olha o rolo que fizeram aqui. Retiraram a parte principal. Então, realmente, pessoal, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Ponto. Isso é perfeito. Só que, ao contrário do que fizeram, né, puseram um ponto final ali na outra versão, na versão normal, na versão bíblica, tem uma vírgula. O que é essa vírgula? Mas para que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Pessoal, olha que coisa mais impressionante e como é importante a gente ter uma Bíblia com a versão mais completa. Se você souber o hebraico, aí é melhor ainda, porque você não fica amarrado a certas interpretações. Só que antes ter uma versão completa do que sem ser o hebraico, do que ter uma versão literalmente sem nada, né? Arrancaram uma boa parte dos versículos e pela metade alguns outros versículos. E é o seguinte, pessoal, assim então eu encerro esse vídeo aqui com 9 comparações entre os versículos. Existem muito mais, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 5.600 variantes textuais. O que são essas variantes textuais? Foi o que a gente já conversou. Então, assim, existem mais de 5.600 variantes. Por isso que é muito importante a gente saber o hebraico bíblico. É muito importante a gente saber ler um texto ali do hebraico bíblico, para que quando a gente precisar de uma interpretação mais coerente, a gente vai direto no hebraico e a gente consegue extrair uma exegese, um texto mais claro, mais vivo, direto dos originais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo então sobre as variantes textuais. Eu vou pedir para que vocês comentem aqui embaixo como que está na Bíblia de vocês o livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Ó, vai lá na Bíblia de vocês agora, não pega o texto da internet, pega uma Bíblia de vocês
e coloquem aqui Romanos capítulo 8 e versículo 1, só para a gente comparar aqui as versões. Vocês podem me ajudar com isso? Eu acredito que sim. Então comente aqui embaixo Romanos capítulo 8 e versículo de número 1, beleza? É isso aí então, pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal, pessoal, a gente está voltando agora a postar os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, seu dislike e a gente vai conversando aqui nos comentários. E é o seguinte, pessoal, também está liberado agora ó, as camisetas novas lá no nosso site. Vai ter agora também, né, as mangas longas que a maioria da galera pedia. E eu vou deixar o link da loja para vocês aí também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e deixem aqui Romanos 8:1. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.